Fala, galera, nós estamos aqui na quarta temporada, né? Mais um episódio aí da Comunidade Plus. A gente quer ajudar a nossa galerinha da juventude na base G148, mas vamos primeiro para a pergunta na tela. Eu entendo que realmente é para mim importante ser o melhor representante de Deus aqui na Terra. Mas com tantas influências desse mundo, como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Olha aí, pergunta interessante para os jovens que hoje fazem parte da comunidade de Cristo aqui na Terra. Como ele mesmo disse, né? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, tem que viver neste mundo, mas não ser deste mundo, porque as influências são grandiosas. E aí, como é que ajudamos os jovens aí para desenvolver aí o cristianismo, sabendo que a gente tem que ser o melhor representante de Deus nessa terra? Eu acho interessante que Cristo não nos chamou para sermos defensores do Evangelho, né? Ele nos chamou para sermos testemunhas do Evangelho. E a testemunha é aquela que apregoa o que vive, o que viu. Então Cristo nos convida para nós primeiro vivermos esse Evangelho na nossa vida. Eu acho que a melhor definição daquilo que Deus deseja para nós é coerência. Então as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão ver a coerência que há em nós entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. E isso atrairá as pessoas. Então acho que o primeiro passo para termos essa coerência é buscarmos o Espírito Santo. É impossível alguém ser cristão e, por sua vez, testemunha, embaixador, se não estiver sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá a coerência necessária para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Eu acho que o segundo objetivo é a gente entender que esse é o nosso propósito. Para isso fomos chamados. Muitos cristãos estão se esquecendo disso. Então o cara vai para a faculdade para ser estudante. Não, você vai para a faculdade para ali ser uma testemunha de Cristo enquanto estuda. Tem gente que vai e entra num trabalho para ser o melhor profissional. Não, você foi chamado ali para ser uma testemunha de Cristo enquanto você trabalha. O importante é a gente entender que a nossa missão foi dada no exato momento em que aceitamos a Jesus Cristo. Jesus Cristo nos chamou para onde estivermos pregar o nome dele, quer usando para isso a palavra ou não. E aí Paulo ele vai falar para o seu... para aquele que ele estava mentoreando, que era Timóteo, diz assim, olha, em todo o tempo prega a palavra. Não importa se isso vai ser oportuno ou não, prega a palavra. Então, eu enxergo esses dois elementos como essenciais para alguém que deseja ser embaixador de Cristo. E aí eu vou adicionar nisso coragem. Eu acho que o problema é que a gente esquece o que a gente representa e a gente deixa o medo, então, acovardar a gente. No século II, né, antes de Cristo, o rei Antíoco IV Epifânio ele havia conquistado o Egito, derrotado as forças egípcias na batalha. Ele havia entrado na capital Alexandria e ele ia ser coroado rei. Roma havia mandado uma frota com um embaixador, só um embaixador, chamado Caio Popílio, dizendo que Antíoco IV não deveria anexar o Egito. O Egito deveria continuar sendo reino. E aí quando o embaixador de Roma chegou, se apresentou e disse, rei Antíoco IV, você não será o rei do Egito. Eu aconselho você, em nome de Roma, a não assumir a coroa. E ele disse, beleza, eu vou pensar no assunto. Aí o embaixador fez um círculo em volta do rei e falou o seguinte, olha, você não sai daqui de dentro enquanto você não der a resposta que Roma deseja. E aí o cara sabia da força de Roma. O que ele fez? Renunciou à coroa do Egito. A gente muitas vezes esquece de que um embaixador representante, ele representa toda a força, todo o reino. E a gente vive como se fosse embaixador da maior potência do universo, mas não, muitas vezes não. O medo vem, entendeu? E a gente vive ali como se fosse o embaixador de um soldado de um exército fracassado. Então assim, gente, coragem não é a ausência do medo. Coragem é você sentir o medo, que há o medo, né, de você ser diferente, todas as pressões, né, e você fala, não, eu vou agir diferente. Eu vou encarar esse medo e vou resistir. E eu sei que por trás de mim tem todo o exército do céu. Cara, Legal. foi muito legal o Felipe dizer isso, sabe por quê? Não só pelo resgate histórico, que é sempre muito interessante, mas eu acho que esse elemento, coragem, autenticidade, tá faltando demais na juventude. Às vezes por conta do medo de perder amizades, por conta do medo de perder oportunidades, as pessoas deixam de se posicionar contra aquilo que elas acreditam. Eu lembro que um famoso pastor da atualidade,
ele estava pregando sobre isso e ele falou uma coisa que eu achei espetacular. Ele disse assim: olha, você agora é um servo de Cristo, você é um embaixador de Cristo, então não tenha medo ou vergonha de se posicionar diante das coisas que acontecem. E aí ele começou a citar situações que eu achei bárbaro. Ele disse assim, ó, você está numa roda de amigos, e muitas vezes as pessoas começam a soltar uma série de coisas ali, conversas, que não tem nada a ver com aquilo que você acredita. Mas aí você dá uma risada amarela, você até participa com um certo desconforto, porque você não quer perder a amizade ou parecer ser chato. E aí ele disse, não, você foi chamado para ser sal, você foi chamado para ser luz. Então se posicione. Diante de uma injustiça social flagrante, você está vendo um preconceito que está acontecendo ali, uma injúria, quer seja de qualquer tipo, racial ou qualquer outra forma. Se você está vendo uma injustiça praticada no trabalho, você está ali para se posicionar. E não se posicionar trazendo para si como se você fosse correto. Não, em nome de Cristo. Olha, em nome de Jesus, a quem eu sirvo, isso está errado. Em nome de Jesus, a quem eu sirvo, isso aqui não deveria acontecer. Por causa de Jesus, eu já não falo mais isso. Por causa de Jesus, eu já não acredito mais nisso. Então, acho que foi fantástico o Felipe tocar nesse assunto da coragem. Ser testemunho de tudo, ter coragem para se posicionar. A nossa juventude é uma juventude muito talentosa. E aí ficam, assim, duas preocupações, né? E erros que nós não podemos cometer. Não nem permitir que a nossa juventude cometa. Primeiro, achar que são habilidosos demais e se sentirem orgulhosos, e aí ao ponto de não atender essa necessidade social que hoje é latente no nosso meio. E a outra é achar que também não pode ter nada que não seja assim para contribuir com a comunidade. Então, o meu desejo grande aqui para a nossa juventude é que eles usem as habilidades que têm, né? Usem aquilo que tem nas suas mãos para atender essa necessidade. Aí, porque a história mostra que teve muita gente massacrada, mas teve muitos que também atenderam essa necessidade. Aí a gente tem que se levantar aí como sal da terra e luz do mundo. Amém.